que é do Lucas. Se você pode comentar um pouquinho sobre o livro de Enoque, porque o livro de Enoque não está na Bíblia, né? Não foi incluído, por quê? É interessante que não está na Bíblia, nessa Bíblia romana, nessa Bíblia também de Lutero, na Bíblia luterana, mas lá na Bíblia dos etíopes, sim. Na Bíblia protestante são 66 livros. Na Bíblia católica são 73 livros. Lá na Bíblia dos etíopes são, se eu não me engano, 84 livros. E o livro de Enoque está lá. Ele é a base. E é interessante, quando a gente olha o Novo Testamento, até mesmo as cartas de Paulo, eles tinham o livro de Enoque, tem narrativas do livro de Enoque lá nesses livros. Lá, quando fala do sétimo céu, quando Paulo fala do sétimo céu, quando Judas fala, né, dessas realidades paralelas, ele está citando o livro de Enoque. O próprio livro do Apocalipse, ele tem uma estrutura literária semelhante ao livro de Enoque. Um livro escatológico, porque o livro de Enoque tem uma visão escatológica. E escatologia quer dizer doutrina dos últimos tempos. Uma visão profética, uma questão lá para o futuro. O livro de Enoque faz parte da Bíblia etíope, que é a Bíblia mais antiga do que a King James, mais antiga do que da versão da Vulgata. É a Bíblia mais antiga que se tem. E é interessante a história dos etíopes, porque lá tem uma igreja construída num bloco de pedra, que é a igreja de Lalibela. Essa igreja foi tombada pela Unesco como patrimônio da humanidade. Não se sabe como ela foi construída. Não se tinha tecnologia na época. É a mesma coisa de a gente ver esses megálitos espalhados pelo mundo, ou então Machu Picchu, ou então Puma Punku. Para vocês terem uma ideia, Lalibela é uma coisa assim. É um bloco de rocha duro, uma dureza, se não me engano, 5, 6, que só hoje tem tecnologia, sabe, da vidia ou da diamantado dos diamantes para esculpir rochas assim. E eles na narrativa deles lá é que os anjos construíram a igreja à noite, em algumas etapas, e durante a manhã eles só varriam o pó para levar embora. É interessante que a tecnologia que se tem hoje do laser, quando eles esculpem rochas duras como granito, o que sobra é só o pó, como os etíopes narram. Os etíopes estão muito ligados com a rainha de Sabá, que teve realmente uma relação forte com Salomão. Os cananeus ajudaram muito em tudo isso. Os fenícios, cananeus, fenícios. Lembrem do panteão dos cananeus, estudem. E dá uma olhada no geral, porque vocês vão ver que está tudo conectado. Então, o livro de Enoque, podemos constatar que o livro de Enoque talvez seja um pouco mais verdadeiro, né, do que a Bíblia. Então, é que o próprio livro de Enoque, segundo os teólogos, tem algumas, vamos dizer, falácias, segundo os teólogos. Mas quando você olha essa narrativa, que chega um Deus que ensina metalurgia, que chega um outro que ensina agricultura, que chega um outro que ensina como cuidar do tecido, sabe? Esses anjos caídos, que nós sabemos aqui em Dáquila que somos nós os dimensionais, e quando a Lilith trouxe essa informação para a gente, no contato com o Emanuel também, uma amiga nossa, a Mercedes, veio trazer para a gente essa informação, e a gente conversava muito. A Mercedes era uma religiosa, uma irmã, que veio para cá, para Dáquila, sabe? Saudosa Mercedes, e a gente trocava muito, porque a gente conversava sobre teologia. Então, toda vez eu ia na casa dela tomar um chá, tomar um café, e ela falou: Cássio, eu estou espantada, porque ela disse que os anjos caídos somos nós. Mas os anjos caídos foram demonizados por essa igreja de Constantino. A ideia do cair é o vir para cá para trabalhar, para ensinar,
para fazer o seu compromisso. Então, a narrativa do livro de Enoque está falando dos dimensionais. Mas essa história, ela, para os teólogos, e principalmente, né, os teólogos de igrejinha, é uma grande falácia. Uma grande falácia. Mas o que há de mal ensinar metalurgia? Ensinar a agricultura? Como tecer? O homem não pode ter conhecimento? A gente olha lá para Gênesis porque a mulher comeu a maçã e se tornaria como deuses, conhecedores do bem e do mal. Que mal tem nisso? Se Jesus disse, vós sois deuses, e eu vou para junto do meu Pai, e tudo que vocês quiserem, vocês vão conseguir realizar. Por que a gente fica com as partes mentirosas da Bíblia? Do inferno, do fogo ardente eterno? Isso aí veio lá dos gregos, do Hades. O judeu, depois da presença dos gregos, do helenismo, eles pegaram, isso é 200 e pouco antes de Cristo, eles pegaram muito desses elementos do povo grego. E aí Satanás vai tomando forma, ele vai crescendo. Então vem um pouco do dualismo persa, vem um pouco da presença helênica, e quando a gente olha para o judaísmo no século II, ele já aceita um demônio. O demônio vai se construindo aos poucos. Tem um livro do Padre Quevedo, inclusive quando eu fiz uma live no meu canal, está lá para vocês assistirem a história do demônio, que eu coloco toda essa narrativa. E até mostro o livro do Padre Quevedo, já falecido, né, o Padre Quevedo, chamado Antes que os Demônios Voltem. Ele mesmo sendo um padre, ele foi mesmo perseguido pela igreja porque ele escreveu esse livro, ele conta a verdade, que o demônio é uma grande mentira. Tem padre que não acredita no demônio, mas eles não podem falar abertamente porque é um dogma. Tem um monte de pastores que não acreditam mais nesse demônio. Esse demônio já caiu de moda. Mas essa igreja que toma dinheiro do povo, ela só existe porque eles trabalham medo e culpa. Os surtos psicóticos, as pessoas que o atendam, boa parte delas, estou dizendo atendo como terapeuta, elas estão com medo e com culpa. E elas não sabem onde que nasceu. Elas aprenderam dentro das igrejas, dentro das religiões, que pregam esse medo e culpa. As igrejas só estão cheias por causa do medo e da culpa, por causa desse Satanás. Porque senão as pessoas não iriam para a igreja. Elas estão com medo, elas precisam salvar a alma delas do inferno, do diabo. Poucas estão lá para celebrar, para agradecer. Uma vez me perguntaram, Cássio, dos tipos de orações que existem, qual que você julga realmente aqui é válida? Eu falei, para mim só tem uma. Ação de graças. A gente só agradece, como diz na quebrada, né? Só agradece. Só agradece. A gente não tem que louvar Deus. Deus, ele já é. Eu fico pensando, imagina uma criança do farol que está ali pedindo o dia inteiro. E nós, prósperos, em casa. E essa criança, ela vai, depois da labuta do dia, chegar para a gente, ela já deu 90% para o pai dela. Para a mãe, que vai gastar com bebida, com droga. E 10% essa criança tem que trazer para nós. O dízimo. A gente precisa disso? Imagine um Deus que esteja precisando disso. Imagina de um Deus que é todo poderoso, que ele tem tudo, que ele necessita ser louvado. Eu vou bem dizer, eu vou te louvar. Os seres não precisam de nada disso. Uma vez um amigo aqui disse pro Bilu, Bilu, Idibel, o que eu posso fazer por você? O Idibel respondeu, nada. Eu não preciso de nada que você faça para mim. Eu não preciso de nada. Eles nunca quiseram uma oferenda, nunca pediram para a gente um sacrifício, nunca pediram para a gente uma oferta, um dízimo.
Eles não precisam de nada da gente. De nada. Imagine um Deus que precisa ser louvado. Oração de louvor. Oração de súplica. Tenho que pedir a Deus alguma coisa para a minha vida. Mas Jesus já não disse, vós sois deuses? Vocês podem fazer o que vocês quiserem. Vocês são deuses criadores. É uma citação lá do Salmo também. Vós sois deuses. Está na Bíblia, gente. No Antigo e no Novo Testamento. Então, deuses realizam. Nós somos deuses criadores. Nós realizamos. A gente não tem que pedir para anjo, para santo, para entidade. Não precisa. É como se a gente fôssemos filhos e quando era criancinha precisava. E agora nós nos tornamos adultos. A gente pode caminhar com as próprias pernas. Eu cuido da minha vida. Muito obrigado, espiritualidade. Muito obrigado, Deus. Muito obrigado, deusa. Mas daqui eu sigo. Só agradece. Interceder pelas pessoas. Para quê? Se eu não preciso pedir nem para mim. Eu tenho que pedir a Deus para cuidar das pessoas, para quê? Eu posso ir lá e cuidar das pessoas. Eu posso ensinar as pessoas a se cuidarem melhor ainda. Para que oração de intercessão? Para que oração de louvor? Para que oração de súplica? Para que oração contemplativa? Também tem esse outro modelo de oração. Ou você olha para uma imagem, ou você olha para o Santíssimo Sacramento, ou você olha para o céu. Uma vez eu escutei na igreja que ir para o céu era um privilégio, que nós iríamos viver o que é chamado de visão beatífica. Eu falei, o que é isso, visão beatífica? É você contemplar Deus face a face. Por toda a eternidade. E eu falei, e o céu é isso? Você quer coisa mais maravilhosa do que parar na presença de Deus e ficar contemplando? Eu falei, meu Deus, eu tenho mais o que fazer. Mas como católico, eu não podia dizer nada. Mas esse céu que foi me apresentado, eu falei, é muito chato. O diabo lá com as diabetes acaba sendo mais interessante. Então, esses tipos de orações, sabe? Oração em línguas, que a gente não entende nada. Não chamar la canta la balaya la canabalaya la balaya. Que também tem esse tipo de oração. A oração do silêncio. Como naquela música Romaria, né? Muito bonita a música. Mas quando ele chega na frente, ele não sabia rezar. E ele só queria mostrar o seu olhar, o seu olhar, o seu olhar. Essa oração contemplativa, no silêncio, que é tão venerada, né? Não tem mais nada para fazer. Toca a vida e só agradece. Essa parte de orar é engraçado que eu, desde pequena, tinha assim, horror a orar, não sei porquê. Eu ouvia minha avó orar e eu ficava com vergonha. Era uma coisa engraçada, um sentimento muito engraçado.